Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na 11ª edição do podcast MMA Ganhador. Se você ainda não assinou o nosso podcast, não perca tempo. Você pode assinar e receber os nossos programas via Android, iTunes e Podflix. Não dá mole não e fica ligado no melhor do mundo das lutas com a gente. Hoje nós temos um convidado que vai me ajudar a repercutir os resultados do UFC 213 e semana especial também de turnê mundial com o May-Mac, a super luta entre Mayweather e McGregor. E quem vai me ajudar nessa semana a falar sobre esses assuntos é o Guilherme Dorini, repórter do UOL. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Guilherme. Fala, Coutinho. Fala, galera. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá que a gente tem muita coisa pra falar desse evento que rolou aí. Então vamos lá. A gente vai começar falando da luta que não aconteceu, né? A gente tinha escalada como luta principal a disputa pelo título peso galo feminino entre a Amanda Nunes e a Valentina Shevchenko, mas em uma notícia aí mais do que surpreendente, uma bomba de última hora. Eu não me lembro de já ter acontecido de no dia da luta, a luta principal cair de um evento e a Amanda acabou se sentindo mal, ela teve um mal-estar que depois acabou sendo esclarecido como uma sinusite crônica. Foi ao hospital, o médico, segundo Dana White, o médico teria a liberado, mas a lutadora não se sentiu bem e acabou desistindo desse UFC 213. Primeiro, Guilherme, queria te perguntar, o que você achou? Qual a impressão que fica pra você de todo esse ocorrido? Porque a gente sabe que o Dana acaba fazendo aquele papel de promotor, meio que faz aquela pressão sobre a campeã Amanda Nunes, deixando no ar que talvez ela poderia ter lutado e que talvez ela estivesse fazendo um grande caso de algo que não era tão grande. Mas no final das contas, o lutador que sabe, né? Nem o Dana, nem nós somos médicos. Mas que tipo de impressão você conseguiu tirar do que aconteceu? Pois é, cara. A gente fica meio assim, abismado com o que aconteceu, porque, como você disse, nunca tinha acontecido. Eu lembro talvez do Barão, uma vez que caiu uma luta dele, mas acho que foi num dia anterior. Foi na véspera. Da pesagem, exato. Cara, assim, a impressão que a gente fica, acompanhando de longe, né, a gente não tava lá pra ver, mas pra buscar informação, mas é que realmente acho que não teria por que a Amanda, se ela estivesse se sentindo bem, se ela tivesse, assim, ela não teria corrido da luta. Eu acho que ela realmente não tava preparada, se achou que o rendimento dela poderia cair muito e preferiu não colocar o cinturão dela na reta, né? Assim, acho que foi o que você falou, o lutador acho que sabe melhor do que qualquer um o que fazer nesse momento. É lógico que o Dana White não vai gostar disso, porque afinal era a principal luta dele, era quem tava vendendo pay-per-view, mas assim, a gente tem que confiar, acho que dá pra confiar na Amanda, ainda mais depois de toda a promoção que ela fez, né? Ela deu muita entrevista, ela se mostrou muito ativa como campeã, provocando. Acho que ficaria até feio se desse na cara que ela teria fugido de uma luta. Então acho que eu acabo comprando as palavras da Amanda, acho que se ela falou que não tinha condição, acho que não tem por que a gente desconfiar dela, né? E outra coisa que é legal a gente comentar, não sei se você chegou a ver, mas o nosso companheiro de imprensa, Adriano Albuquerque, ele escreveu um texto muito interessante sobre essa situação, alertando, né, que é meio que um conflito entre o antigo e o novo UFC, porque ao mesmo tempo que o UFC tenta vender aquela imagem de um evento, uma modalidade, o MMA, como uma modalidade profissional, e quando a gente fala profissional, a gente entende que se o lutador não tem 100% de condição, ele não deve se colocar à prova a esse tipo de risco. Claro. Mas ao mesmo tempo, o Dana White exalta o espírito guerreiro que muitos lutadores como o Donald Cerrone e o Conor McGregor têm. Como existe um meio termo no meio disso? Será que a gente consegue alcançar de fato esse meio termo? Eu acho que é bem difícil, assim, né? Até li o que o Adriano escreveu e é muito isso, né? Um conflito do passado e do presente, do que o UFC tenta passar, que acaba complicando a organização, porque, cara, se ela não tem condição mesmo, não tem que lutar. Assim, vai lutar mal, vai lutar baqueada só pra salvar o evento, então a gente vai voltar, dar passos pra trás na história, quando caras lutavam machucados, colocando a saúde em risco. Eu acho que achar um meio termo sobre isso, tá mais ou menos, é difícil, mas principalmente luta de cinturão, alguém estar mais ou menos e topar e pegar e ir pra cima mesmo assim. Acho que já foi, acho que a Amanda, até mesmo ela se sente confortável pra falar, pô, não tô me sentindo bem, não é isso que eles pregam agora de que não vamos arriscar a saúde, não vamos arriscar a integridade do lutador, então eu vou falar a verdade e a gente marca de novo
nova luta. Aconteceu, como a gente falou, não aconteceu com o cinturão, mas já aconteceu em outros casos, com outros lutadores. Então acho que ela se sentiu no direito. Eu acho que dou razão pra ela, viu? Acho que ela tá mais certa do que o Dana nesse momento. Sem dúvida, eu concordo com você. Até porque é um sinal de personalidade enorme, né? Porque outros lutadores talvez tivessem pensado, pô, não vou estragar a festa, o Dana vai fazer pressão, o UFC vai fazer pressão, então... Porque não é simples, né? Ela é campeã, então se ela coloca tudo em risco, uma luta de 5 rounds contra uma rival como a Valentina, que é duríssima, eu acho que a Valentina seria um desafio enorme pra Amanda, ainda será, mas é muito complicado simplesmente jogar. Claro, ainda vão se enfrentar. Exatamente, ainda vão se enfrentar, ao que tudo indica, né, segundo o presidente do UFC, Dana White, essa é a luta esperada para acontecer no UFC 215, que acontece no dia 9 de setembro, lá no Canadá. O chato é que a gente tem que esperar esse tempo todo, né, a gente tava pertinho dessa luta, agora vai ter que esperar esse tempo todo, porque em agosto não vai ter evento numerado, né, Guilherme? Pois é, e a gente espera ainda mais ansiedade, porque é o único cinturão do Brasil, né? Tudo bem, a gente ainda vai ter um 214 aí, que a gente pode acabar contando 2, né? O DM aí com a Cyborg, mas fica aquele gostinho de ansiedade por ser o cinturão que o Brasil tem, por ser a Amanda, por ela ter vindo dessa vitória espetacular contra a Honda, ver a Amanda de novo no octógono, acho que todo mundo, não, talvez não só os brasileiros, mas todo mundo quer ver de novo a Amanda no octógono, e ainda mais contra a Valentina, que a primeira luta ela teve uma grande dificuldade, né? Pra lembrar, foi uma luta de 3 rounds, se eu não me engano foi a primeira vitória por decisão da Amanda no UFC, e muito se falava do gás dela, se ela aguentava, se não aguentava, e aí essas últimas duas ela acabou matando no primeiro round, ela já liquidou a fatura, então seria um grande teste, como você falou, seria um grande teste pra Amanda essa luta contra a Valentina. Agora falando sobre a luta principal que aconteceu no UFC 213, Robert Whittaker enfrentou Yoel Romero na disputa do cinturão interino dos médios. A vitória ficou com o Whittaker na decisão dos juízes. Guilherme, eu não sei você, mas eu antes da luta eu estava com o pressentimento de que o Whittaker ia aprontar pra cima do Romero, embora o Romero, pra mim, ele também era um favorito. Eu até quando dei o meu palpite, eu falei que era um palpite mais intuitivo do que técnico ou analítico, mas eu tava achando que o Whittaker de fato ia conquistar essa vitória por ser mais jovem, luta de 5 rounds e tudo mais. Queria saber de você, se surpreendeu esse resultado? Cara, surpreender, acho que não surpreendeu muito, assim. Eu também apostava no Romero, pelo todo o histórico dele, mas aí você vai resgatar a luta do Whittaker com o Jacaré. Quem olhava pra categoria dos médios, acho que não olhava com tanto carinho pro Whittaker, até a luta do Jacaré, né? Exatamente. Ficava sempre falando em Jacaré, falava em Romero, tem Rockhold. A luta colocou ele no mapa, né? Exato, aquela luta deu um boom pra ele. Se a gente pegar o cartel dele, ele já vinha de 5, 6 vitórias. Acho que essa vitória, a do Romero, foi a 7ª seguida, a 8ª seguida dele já na divisão. Tudo bem que eram contra nomes menos conceituados, assim, da categoria, mas ele já vinha numa arrancada boa. E, assim, ele mostrou na luta, acho que, falando especificamente da luta, assim, o Romero começa bem, né? Mas ele mostra com gás. O Romero claramente sente o gás a partir do terceiro round pra frente ali. Claramente ele sente o gás e ele impõe o jogo em pé dele. Muito bem também nas defesas de queda, né? Coisa que o Jacaré mesmo teve muita dificuldade com o próprio Romero. Foi uma luta bem agitada e bem, apesar de ser os 5 rounds, não foi aquela decisão monótona, né? Foi uma luta bem legal pra se acompanhar. Sem dúvida. E agora o Whittaker é o novo campeão interino da categoria dos médios e ganha aí o direito de enfrentar o campeão absoluto, Michael Bisping. Na sua opinião, você acha que ficou mais fácil ou ficou mais complicado pro Bisping defender esse cinturão? Defender o título já tá difícil, né? O cara tá enrolando horrores. Mas assim, entre o Yoel Romero e o Robert Whittaker, você acha que ficou mais fácil ou mais difícil pro Bisping? Cara, eu acho que primeiro tem que ver se ela sai do papel, né? Esse vai ser o grande trabalho do Dana, porque o Bisping vem enrolando, quis pegar o Saint-Pierre, tentaram forçar a barra com o Saint-Pierre, ficavam correndo do Jacaré, correndo do Romero. Cara, eu não sei, eu acho que talvez possa ter ficado um jogo mais fácil, mas o jogo do Romero acho que complicaria muito o Bisping, né? O jogo de wrestling do Romero, se ele consegue aplicar, e o Bisping a gente sabe que o Romero não teria muita dificuldade pra aplicar esse jogo nele. Com o Whittaker, acho que as coisas, apesar do Whittaker ser mais jovem, ter um vigor físico grande, ter um bom jogo nas mãos, jogo em pé, eu acho que acaba meio que fica equivalente, assim. Não sei se você consegue entender. O jogo casa melhor, Exato, o jogo casa melhor com o Whittaker. São caras de trocação, o Bisping tem, vamos dizer assim, ele tem mais chance de talvez fazer uma estratégia e conseguir... Eu acho que os dois são paradas duríssimas, né? Mas o Romero, de fato, teria aquele jogo mais complicado pro Bisping se preocupar. Uma preparação pro Whittaker é basicamente trocação em pé. É lógico que o Whittaker também tem
um pouco de iniciativa de colocar pra baixo, mas eu duvido que ele vai fazer isso contra o Bisping. A trocação dele é muito melhor. Acho que a questão toda vai ser o ritmo que o Whittaker tem, que eu acho que é um ritmo muito mais acelerado do que o Bisping tá acostumado, né? O Bisping talvez vai ter aí que fazer uma luta à distância, né? Que a gente diz, fazer aqueles 5 rounds pra tentar... Até também não sei nem se é o caminho, né? Porque o Whittaker mostrou nessa luta que 5 rounds pra ele também tá bem tranquilo, né? Ele terminou de uma maneira bem inteira, assim, né? É lógico, óbvio, tava cansado por ter lutado 5 rounds, mas você olhando ele fisicamente, ele ainda não tava já naquela empurrando com a barriga, né? Não tava já com a língua no joelho, já forçando. Você via ele bem inteiro, com potência na mão ainda. Essa é a dificuldade, né? Por exemplo, o Bisping fez uma defesa do cinturão, que foi contra o Dan Henderson, e o Dan Henderson, um veterano, né? Com uma mão super pesada, mas não tinha o vigor físico que o Whittaker vai apresentar pra ele, né? Bom, pra gente fechar esse assunto de UFC 213, a gente também teve a apresentação do Fabrício Werdum contra o Alistair Overeem. Foi uma luta ali muito apertada, né? A vitória acabou ficando com o Overeem. Eu confesso que eu não achei tão absurda a vitória do Overeem, mas eu fiquei com a impressão de que o Werdum podia ter levado essa vitória. Eu quero assistir a luta de novo, mas o que você achou dessa luta? Você acha que o Werdum tem razão em reclamar do resultado? Como é que você analisou o resultado da luta? Cara, eu vou te falar que na hora que eu tava assistindo ao vivo, eu tinha pontuado pro Werdum. Eu tinha pontuado o primeiro round principalmente pro Werdum, mas assim, naquele apertado, podendo ir pra um dos dois lados. Aí hoje de manhã eu confesso que eu fui assistir a luta de novo. Claro, você olha com outro olhar e tudo mais, e eu também acabei dando a vitória também pro Overeem. Então, naquele calor ali, eu dei pro Werdum, mas hoje assistindo melhor a luta, prestando mais atenção nos detalhes do primeiro round, acho super aceitável ter ido pro Overeem e ele ter vencido a luta. Você acha que é o suficiente agora pra já ir pra uma disputa de cinturão? Porque a situação na categoria de pesados é meio complicada, né? Meu Tite acabou de nocautear, os últimos 2 rivais dele foram o Werdum e o Overeem. Então ele nocauteou os dois e... não, tem o Cigano também agora, né? Mas, exato, teve o Cigano. Enfim, nocauteou os contenders todos, e o único nome que surgiria aí como possível adversário seria o Cain Velasquez, né? Só que o Cain Velasquez também tá machucado. A gente não sabe quando ele volta, né? A gente nunca sabe o que vai ser do futuro dele. Fora que seria também uma, sei lá, nos dias de hoje é até aceitável, mas seria uma injustiça, porque o cara tá parado. A última vitória dele foi a vitória contra o Travis Brown, que, pô, tá aí como um cachorro morto, todo mundo batendo no cara. Mas enfim, o que dá pra esperar? Você acha que o Overeem vai conseguir pleitear aí essa revanche contra o Miotite? Ou você acha que o Miotite vai esperar mais um tempo para, quem sabe, enfrentar o Ganu, que vai enfrentar os Ciganos, mas também é só em setembro? O que dá pra gente esperar dessa categoria? Então, antes do UFC 213, eu confesso que eu até conversei com o Werdum uns 2-3 dias antes do evento, e na minha cabeça estava claro que quem ganhasse iria pro title shot. O Werdum, por só ter a derrota pro Miotite, quer dizer, agora com a vitória pro Overeem, mas vinha numa sequência boa, além daquela luta em Curitiba. E o Overeem também com uma derrota só pro Miotite, né? Nós vem numa sequência desde quando ele perdeu pro Hopwell lá atrás, em 2014, mas de lá pra cá, Struve, Roy Nelson, Cigano, Arlovski, Hunt, ele só tem a derrota pro Miotite. Então, eu acho que se o Werdum teria essa oportunidade agora, eu acho que também o justo seria dar ela pro Werdum também. Pro Overeem também, desculpa. O Werdum, acho que a hora que eu conversei com ele, mais talvez por lobby dele, ele falou que não achava justo o Overeem ganhar. Se ele tivesse ganho, ele acha que ele deveria ir, mas o Overeem ele não tinha tanta certeza. Eu acho que os dois estavam mais ou menos no mesmo patamar. A única questão é essa, né? A categoria vai ficando chata. Ela vai ficando naquele sempre batendo os dois, é mais ou menos o que acontece um pouco no meio pesado, né? Porque depois da saída do John Jones, fica o Cormier, aí vem o Gustafsson, teve o Glover, e são sempre os mesmos nomes batendo ali, até aparecer um fato novo na categoria. E acaba chegando um ponto que tem que apostar num nome que não é tão expressivo assim, como o Jimmy Manu. O Francis Ngannou também é um cara que eu acho que vai chegar, mas também não é expressivo como outros nomes que o UFC tem. E isso acontece também em outras categorias, né? Bom, seguindo em frente, Guilherme, queria falar com você sobre o assunto que a gente já tá quase cansado de falar, mas nessa semana a gente vai falar mais do que nunca, porque a super luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor vai ter a turnê mundial acontecendo nessa semana. Eles vão passar por 4 cidades diferentes em 3 países diferentes. Eu queria saber qual a sua expectativa, o que a gente pode esperar dessa turnê mundial
que vai reunir aí Conor McGregor e Floyd Mayweather fazendo as encaradas, e os promotores dos eventos, que também vão trabalhar bonito para essa promoção ser cada vez maior. Cara, eu acho que, como muita gente tem falado, a promoção da luta, essa turnê mundial, talvez prometa mais do que a própria luta, né? O favoritismo do Mayweather estão dando um favoritismo para ele tão grande que talvez essa turnê seja mais empolgante do que a própria luta. Mas, cara, a expectativa é a melhor, né? O McGregor sabe dar um show como ninguém, antes fora do octógono, né? Agora fora do ringue, sabe provocar, sabe usar o trash talk. O Mayweather sabe também brincar com as palavras, gosta muito de falar de dinheiro, de esbanjar que ele tem muito, que sempre ganhou muito dinheiro. Essa semana vazou, antes mesmo da turnê começar, vazou a parada de que o Mayweather tá devendo imposto nos Estados Unidos, o McGregor já provocou com isso, Dana White já deu um pitaco de como o McGregor falou que vai acabar com a luta, aquelas velhas previsões do McGregor, de quem acompanha a ele há um tempo no UFC. Enfim, acho que promete ser a melhor possível, viu, Coutinho? Eu acho que tem um pouco daquilo, não sei se você já ouviu esse ditado, mas tem aquela coisa de o melhor da festa é esperar por ela. E eu acho que, com certeza, embora, sem querer entrar no mérito de quem vai ganhar, de quem é o favorito, que a gente sabe que o Mayweather é o grande favorito, mas eu acho que se acontecer o que é previsto no papel, a luta não vai ser tão empolgante quanto toda essa promoção, a provocação e todo esse trabalho que está sendo feito pelos atletas. E a minha expectativa é exatamente essa. Eu acho que essa turnê mundial vai ser muito interessante, são dois personagens muito intrigantes, dois caras que atraem muito o público, e a minha curiosidade maior é ver como o Conor McGregor vai se comportar, porque ao que tudo indica, essas coletivas de imprensa elas vão ter um tempero assim do boxe, né? E no boxe, por exemplo, as coisas são um pouco mais diferentes do que é no UFC, por exemplo. Os lutadores cada um faz o seu discurso, nem sempre a imprensa pode fazer pergunta aos lutadores e treinadores. Enfim, será que o Conor McGregor vai aprontar alguma coisa? Eu acho que ele vai inventar alguma coisa. Acho que ele não vai fugir muito do perfil que ele já desempenha no UFC, não. O que você acha? Eu acho que há grandes possibilidades dele querer aprontar, né? Muita gente até levantou a hipótese dele querer aprontar dentro do ringue. Essa eu já acho a mais bizarra. Acho que ele vai ter já foi falado que tem cláusula se ele quiser aprontar alguma coisa, dar um golpe não sendo do boxe nele. Então acho que aí tá descartado, mas eu acho que na promoção ele vai ter que dar lembrar um pouco da promoção, a última promoção que ele fez com o Nate Diaz, por exemplo, que deu o que falar. Promoção do Aldo também que ele aprontou. Acho que não será o McGregor se ele não aprontar. E eu acho que, além dele querer aprontar ou não, eu acho que o tom, uma coisa que é de se prestar atenção, é que talvez o McGregor possa dar pistas de qual será o seu futuro depois da luta com o Mayweather, né? O Dana White cravou que ele defende o cinturão dos leves nesse ano ainda, mas muita gente aposta que ele nunca mais nem sobe no octógono, né? Então, dependendo do tom, do que ele falar, ou talvez ele já tente barganhar um outro adversário. Eu ouvi alguém falando, eu não tenho certeza agora, mas de que talvez ele poderia tentar desafiar Pacquiao para depois da luta do Mayweather. Então, acho que o tom que ele vai dar, acho que ele já pode entregar pra gente um pouquinho também sobre qual será o futuro dele no mundo da luta. Vai ser muito interessante ver o que vai acontecer nessa semana aí. Também nessa semana foi divulgado o preço, né, o valor do pay-per-view, que é uma expectativa muito grande. Muita gente tem essa expectativa de que essa super luta entre o Mayweather e o Conor McGregor vai bater o recorde de vendas de pay-per-view da história. O recorde atual é da luta entre o Mayweather contra o Manny Pacquiao, que vendeu, se não me engano, 4,6 milhões pay-per-views. E eu acho que essa luta tem grandes chances de passar também. Mas eu primeiro queria saber o que você achou do valor, né? Vai custar aí $89,95, né, para quem quiser assistir na transmissão normal, e $98,95, se eu não me engano, para quem quiser assistir a luta em alta definição. Esse valor em dólares para os fãs americanos. Para os fãs brasileiros, a gente ainda não tem a confirmação de que essa luta vai ser vendida para a gente. A informação que eu tenho é que o combate está em negociação, não é uma negociação fácil, é do interesse do combate. Eu acho que no final das contas vai dar tudo certo, mas eu também duvido que o valor seja mais alto do que o normal. Acho que vai ser um preço meio que parecido com o de UFC. Você acha que esse valor é adequado à luta e a gente tem grandes chances aí de ver um recorde sendo batido? Cara, eu não lembro na verdade quanto que foi a unidade do pay-per-view do Pacquiao e do Mayweather. Foi o mesmo preço, exatamente o mesmo Exato, preço. eu ia falar isso, mas pelo que eu lembro de outras lutas de boxe, o pay-per-view não fugiu muito do que normalmente acontece. Eu também acho, também ouvi já isso de que o combate tá
tá negociando pela luta, e também acredito que deve chegar aqui no mesmo valor que é um card do UFC. Hoje eu acho que em torno de R$90 um card do UFC no combate, se você for assistir. Cara, eu acho que há grandes chances do recorde ser batido, sim. Tudo bem, Mayweather e Pacquiao foi tratada como uma luta do século, dois grandes pugilistas e tudo mais, só que aqui a gente vai meio uma rivalidade que a gente meio que tenta, pelo menos eu como amante do MMA gosto também de boxe. Eu não gosto muito de entrar nessa coisa de rivalidade, mas a gente não tem como fugir. Vai ter muita gente que vai querer assistir a luta pelo simples fato de adorar o boxe e ver o McGregor se dar mal, e muita gente vai querer assistir para tentar ver o MMA ganhar do boxe. Então envolve além do boxe, né? Ele vai pegar todos os fãs de MMA e todos os fãs de boxe. Então acho que a expectativa é de que bata o recorde, sim. Acho que não é pensar alto, não, pensar dessa maneira, não. Outra coisa que eu queria te perguntar ainda sobre essa super luta entre o Conor e o Floyd Mayweather, uma coisa que me intriga, me chama muito a atenção, e eu não sei se você concorda, queria saber isso, mas o Conor McGregor ele é um personagem tão poderoso no sentido de convencer as pessoas de que ele é capaz, de que ele vai fazer e vai acontecer, que os odds, as casas de apostas, elas costumam ajustar, né, os odds, as cotações, à medida que a luta vai se aproximando. E o Conor McGregor é um cara craque. Há meses atrás era um odd completamente diferente, um favoritismo absurdo do Mayweather, e a luta vai chegando perto, esse favoritismo vai diminuindo, porque o Conor, eu sinto que ele tem esse poder de convencimento, ele consegue convencer as pessoas de que ele pode, de que ele acredita tanto nas coisas que ele fala, que as pessoas acabam pensando, pô, caramba, esse cara é confiante, acho que ele tem coragem de chegar lá e realmente fazer acontecer. Você compartilha um pouco dessa impressão de que realmente ele é um cara que consegue, à medida que a luta vai chegando perto, isso até parte de um jogo mental, né? Até os rivais que ele enfrenta acabam, acho que, sofrendo um pouco com isso. Acho que sem dúvida, Coutinho. É isso que a gente acabou de falar, né? Esse apelo midiático que ele tem, o jeito que ele sabe lidar com as palavras, como ele é em coletiva. O cara esbanja confiança, né? Não tem como fechar os olhos para isso. E vem muito do que ele já fez no UFC. Por exemplo, acho que poucos apostavam. Poucos não, alguns apostavam, mas eu particularmente apostava na vitória do Aldo contra ele. Ele falou e fez. Exatamente. Contra o Álvares, contra o dos Anjos, que foi uma luta que não teve, também apostava. Contra o Álvares também. Ah, não, agora chegou a hora do McGregor ver o que é bom, que não sei o que, agora já conhecem mais ele depois do Aldo. Mas assim, e ele sempre acaba de certa maneira surpreendendo a gente. Então, acho que ele já fez isso tantas vezes que agora você fala, putz. Você fica. A gente sabe que o Mayweather é até difícil apostar contra ele, né? Exato, mas você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Putz, mas e se acontecer de novo? E aí você acompanha, assiste ele falando, você vê a entrevista dele, vê o Dana White passando a confiança que tem nele. Você fala, cara, acho que eu vou apostar nele, acho que mal não vai fazer. E acaba contagiando. Eu acho que é bem isso que você falou. É esse histórico dele falar e provar, e toda essa confiança que ele passa, esse jeito que ele consegue mostrar na mídia que acaba transformando, vai mexendo nas bolsas de aposta, inclusive. E você acha que de alguma forma isso afeta o Floyd Mayweather? O Mayweather é um cara experiente, né? Ele já enfrentou vários trash talkers, né? Caras falastrões. Mas você acha que de alguma forma ele tá enfrentando algo novo com o McGregor? Cara, foi o que você falou, ele já enfrentou vários. Eu acho que como o Conor talvez não, assim, talvez o Conor seja o máximo de trash talker que ele possa enfrentar, mas eu acho que sinceramente, acho que não. Um cara carimbado aí, sem nenhuma derrota no cartel, eu acho que não afeta. A torcida irlandesa até entrou hoje, eu acabei vendo hoje na internet, torcedor irlandês já com uma camisa do Conor e 49-1, né? Alusão ao cartel. Mostrando que ele será, exato, o cartel dele, que é a primeira derrota dele para não fazer o 50-0, mas eu acho que ele não vai balançar, não. E ele já enfrentou tantos caras que falaram e pouco conseguiram encostar nele. O Conor vai ter que fazer muito pra conseguir abalar e pra conseguir provar ainda mais isso dentro do ringue. Maravilha, Guilherme. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Convida a galera aí para acompanhar o seu trabalho lá no UOL. E volte sempre, cara. Muito obrigado pela sua contribuição aqui ao nosso debate. Com certeza, Coutinho. Estamos sempre acompanhando de longe aqui o novo projeto aí. Boa sorte, um prazerzaço participar. Sempre que quiser, só chamar que farei questão de
de dar os meus 2 centavos aqui pra vocês. Valeu, Coutinho. Bom, então tá aí, esse foi o Guilherme Dorini, repórter do UOL, e nessa semana nos ajudou no podcast MMA ganhador de número 11 a falar sobre o melhor do mundo das lutas, repercutindo um pouco do UFC 213 e comentando, é claro, a turnê mundial da superluta histórica entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Se você quiser ficar por dentro do mundo das lutas e acompanhar tudo que de melhor acontece, acompanhe o nosso trabalho no ganhador.com. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas e eu volto na semana que vem.